Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segunda-feira, dia 19 de maio de 2025, exatamente 9 horas e 4 minutos aqui na Flórida. O nosso Deus é bom em todo tempo, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a você que já está aqui, agradecer a quem vai assistir depois. Existem pessoas que assistem só pelo YouTube, não conseguem estar com a gente aqui na segunda-feira, a gente entende. Então, talvez você veja poucas pessoas participando ao vivo, mas as que podem participar ao vivo preferem, né? Quem já participou ao vivo e pode, diz que é bem melhor participar ao vivo. Então, você que pode estar com a gente ao vivo, a gente quer convidar você, você pode mandar uma mensagem, se já estiver no YouTube, que a gente coloca você em contato aqui com a igreja para poder participar conosco. Eu quero convidar você a orar, né? Nós temos o hábito sempre de iniciar e encerrar orando. Vamos orar? Senhor Jesus, nesta noite nós agradecemos a Ti, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom em todo tempo. Pai, perdoa os nossos pecados. Sabemos, Senhor, que o Senhor é misericordioso, nós somos falhos, precisamos de Ti. Rendemos graças pela tua graça, pela tua palavra acessível. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações nessa noite, como o Senhor faz todo o tempo em que nós abrimos a tua palavra. Nos ensina de maneira extraordinária, faz que a nossa mente, o nosso cérebro seja sarado e que haja entendimento, e nunca confusão, mas entendimento. E a tua palavra, Senhor, atinge os nossos corações, a divisão da alma e do espírito. Venha nos sarar, nos curar, nos transformar e nos fazer pessoas conforme a tua palavra, discípulos de Cristo. Nós louvamos o teu nome, Espírito Santo, visita aquele que está em casa, Senhor, triste, sem forças, que ele possa estar conosco, a ouvir a tua palavra e que seja, Senhor, sarado pelo teu milagre, o milagre da tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 10. Eu vou compartilhar com você as minhas anotações, como a gente tem o hábito de fazer. Você que pode separar um espaço, um cantinho para você pegar uma Bíblia que você tenha mais afinidade para você anotar, marcar, um caderno, um bloco de anotação, algo do tipo, vai te ajudar muito até para não dormir numa segunda-feira a essa hora, né? Segunda-feira, início de semana, depois de um domingo agitado. Então, é um conselho que eu dou a você. Vai lá, abra sua Bíblia, Josué capítulo 10. A minha Bíblia tem um título interessante, diz assim: O dia em que o sol parou. Uau! Já começa assim, o sol parou, algo assim impossível. Milagres, a gente já vê no título que vai acontecer milagres. Hoje nós não vamos estudar o capítulo 10 todo, tá? O capítulo 10 ele está dividido em três blocos. O dia em que o sol parou, os 5 reis amorreus são mortos e a conquista das cidades do sul. Então, o capítulo 10 vai falar de três situações em sequência, mas que não vai dar para a gente ver tudo hoje, porque em uma hora não dá, a gente vai ter que correr muito, tá? Vamos começar. Josué 10, capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Roão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafta, Jafia, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon. Venham para cá
e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom e de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e a atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone os seus servos. Venham depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiram de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal, até o versículo 15. Aleluia! Gente, isso aqui é uma sequência do que a gente viu na semana passada, do capítulo 9. Lembrando que havia um povo que tinha feito uma aliança, um pacto com Josué, com Israel, de uma forma que a gente sabe que não foi de uma forma correta, mas eles não conheciam o Senhor. E a partir desse pacto, terem feito essa aliança, eles se sentem protegidos por Israel. Eles estavam com medo e fizeram uma aliança. Quando a gente lê aqui, logo no início do capítulo, fala assim, ó, sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, sobre que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei. Então a notícia da destruição de Ai, da destruição de Jericó, correu mais rápido do que a internet. Não tinha internet e correu rápido, né? Jericó tinha sido destruída, Ai tinha sido destruída. A gente falou sobre o Herem, aquilo que é consagrado ao Senhor. Então, a gente viu que Ai tinha sido consagrada ao Senhor. O que era isso naquela época? Ser destruída, totalmente destruída. A notícia correu, eles ficaram assustados e tinham que fazer alguma coisa, tá? E é o que a gente vai ver acontecer daqui para frente. Mediante a conquista de Jericó, que acontece lá no capítulo 6, e Ai, que aconteceu no capítulo 8, o tratado com os gibeonitas, que é o capítulo 9 que a gente viu na semana passada, Israel abriria uma brecha entre o sul e o norte de Canaã. Ao saber disso, Jerusalém se espantou. Todo mundo ficou assustado. Apesar de sua força, Gibeon, a 10 quilômetros de Jerusalém, havia se aliado com os israelitas, que aconteceu no capítulo 9. Gibeon era um local muito importante, apesar que a gente viu que as cidades não eram cidades imensas, não eram tantos exércitos como hoje, mas para a época era algo muito grande. E Gibeon era parte importante disso.
Quando esses reis que estão em volta ali, né, recebem essa notícia que além de Israel ter vencido Jericó e Ai, ter tomado e ter destruído, ter entregue ao Senhor, consagrado ao Senhor a destruição, eles começam a pensar, é melhor a gente reagir de uma vez. Por quê? O primeiro lugar foi vencido, foi destruído. Os reis foram mortos. O segundo lugar também, que foi Ai. Gibeon, que seria o terceiro lugar, provavelmente, fizeram uma aliança com Israel. A gente não vai ficar aqui esperando sentado para ver o que vai acontecer. Então, o que a gente vê aqui? Vai lá na sua Bíblia. Versículo. Seguindo onde a gente parou, quando no versículo 1, finalzinho do versículo 1, fala assim, ó. E que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Esse tratado de paz você pode rever lá no canal da igreja no YouTube, que é o capítulo 9. Ou depois você pode ler o capítulo 9 que você vai entender. Esse povo fez um tratado de paz. Versículo 2. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Então foi uma cidade importante que fez uma aliança com Israel. Então aquilo criou pânico, criou desespero e eles resolveram tomar uma posição. Quando a gente continua lendo, a gente vai ver que eles vão criar uma aliança, tá? As cidades, os reis dos lugares em volta, eles vão criar uma aliança. Não fique pensando assim que eram reis tipo o rei da Inglaterra, os reis daqueles filmes que a gente vê, que Gladiador, né? Ali não é rei, não, era imperador, não. Mas os reis que a gente vê nos filmes não era algo desse tamanho. Mas para a época era algo muito grande. Era chamado de rei aquele que comandava o lugar, tá? Aquele que tinha o poder sobre a população, tinha o poder de decisão daquele lugar. Então era chamado de rei. Com essa união de Gibeon com Israel, o que aconteceu? Colocou em risco as rotas comerciais que eram importantes para Jerusalém. Tinha comércio? Tinha, claro que tinha comércio. O comércio existe antes da moeda existir, antes do dinheiro existir. O que é um comércio? Tudo que é uma troca é um comércio. Hoje nós vivemos em comércio o tempo inteiro. Tudo que é uma troca, você pode fazer uma troca na época de serviço, você podia fazer uma troca. Eu preciso que seja consertada alguma coisa e eu te dou. Quanto você cobra? Eu quero 2 ovelhas para fazer o serviço. Eu dou 2 ovelhas e a pessoa conserta algo na minha casa. Isso é um comércio. Então, e fora a rota de transporte de trigo, transporte de produtos essenciais para que eles vivessem naquele lugar. Então, Gibeon era uma rota, era um caminho que tinha que passar ali e era muito importante. Então, o que eles pensaram? Gibeon fez acordo. Se Israel continuar avançando, a coisa vai ficar pior, tá? Então, estava colocando em risco a presença de Israel, porque Israel já estava onde? Israel já estava em Gilgal. Lembra que Israel estava em Gilgal? A gente vai ver o mapa já já, para a gente conseguir entender melhor isso aí. Vou te passar, Débora, o canal da igreja, tá? No finalzinho eu te passo. A gente tem uma playlist lá do estudo completo do Evangelho de João. São, se eu não me engano, 34 episódios de todo o Evangelho de João. Eu vou colocar depois lá no grupo do WhatsApp para ficar mais fácil. Você clica e vai direto lá, tá bom? Seguindo aqui, a gente vê o seguinte, que as rotas comerciais, Israel em Gilgal e seu tratado com as cidades hevéias, que são os heveus, tá? Especialmente, eles estavam assustados ao ouvir que Josué tinha dedicado como Herem, Jericó e Ai, incluindo seus reis, que a gente já falou o que é Herem, para poder entender melhor, lá no canal da igreja está explicando, mas era algo que era dedicado ao Senhor, não se adivinhava, eu vou dedicar isso aqui ao Senhor. Não, era uma ordem de Deus. E esse Herem geralmente era uma destruição. Então estavam, vamos ser destruídos. Esse rei chamado Adoni-Zedeque, que era rei de Jerusalém, é interessante a gente estudar os livros históricos, Josué é livro histórico, por quê? A gente
tomar no estudo mesmo. Não estou falando da gente ler como um devocional, ler como uma leitura diária da Bíblia. Estou falando em sentar para estudar e tentar. Nossa, eu já li esse nome desse lugar em algum lugar na Bíblia, dessa cidade ou dessa pessoa. Será que é a mesma pessoa? Ou será que são pessoas diferentes com o mesmo nome? Ou será que são cidades diferentes, mas que têm o mesmo nome? Pode acontecer. A gente começa a ver aqui lugares muito importantes que são citados. Por exemplo, a gente está falando de Gibeon. Gibeon, ele é citado desde Gênesis na Bíblia. Muitas vezes a gente não se dá conta. A gente está vendo aqui que existia um rei em Jerusalém. Quando a gente fala de Jerusalém, a gente lembra muito de Jerusalém ou no tempo de Davi, na maioria das vezes, ou no Novo Testamento, ou nos tempos de hoje. Mas a gente vê aqui que Jerusalém tinha um rei chamado Adonisedeque, tá? Ele ouviu a respeito da vitória de Josué, então aquele lugar ali tinha alguém que vivia e comandava aquele lugar. Israel teria que vencer também esse povo, também esse rei. Esse pessoal ali, ele fazia parte dos cananeus. A gente vai ver que quando a gente lê a gente lê heveus, jebuseus, cananeus, heteus, são povos. Esses povos, dentro desses povos existiam lugares, vilarejos, cidades. Geralmente, quando a gente lê, eu não sei vocês, mas eu, quando li, eu pensava assim, que Eveu eram povos e também o nome de um lugar. Não, são povos de vários lugares, às vezes, tá? Porque a gente vai ver no mapa que toma espaço grande. Aguenta aí que você vai ver já já. Se eu mostrar agora, a gente vai perder o raciocínio. Em relação a Jerusalém, Jarmut ficava a oeste e um pouco ao sul. Laquis e Eglon mais ao sudoeste, e Hebron ao sul. Guarda esses nomes de cidades. Onde é que estão esses nomes aí? Volta lá na sua Bíblia. Vamos lá. Versículo 3. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron. Olha, uma cidade. Conta aí. A Pirã, rei de Jarmute, 2. A Jafia, rei de Laques, 3. E a Debi, rei de Eglon, 4. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Eu devo ter esquecido de contar alguém, mas são 5. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos. Cercaram Gibeon e o atacaram. Olha o nome aqui que a gente leu, ó. Você está vendo na tela do seu celular ou do computador, tá? Você está vendo aí, ó. Laques, Eglon, Hebron, tudo está aqui no versículo 5. Tá, Jerusalém tá sim. Se contar Jerusalém, tá 5. Então eu esqueci de contar Jerusalém. São aqueles 4, mas, claro, óbvio, o cara que estava chamando o povo. Esqueci disso. Obrigada aí, os assessores para assuntos extraordinários. São 5. Jerusalém e mais esses 4. 5 reis se uniram. Gente, pensa só no pânico que estava sendo espalhado. A ponto de 5 se juntarem contra 2, né? Hebron e Israel. 5 se juntando contra 2. Ou a coisa estava bem complicada. Vamos lá. Além disso, correria um perigo se Israel conquistasse Jerusalém. Deixa eu seguir aqui. Vamos ver. Passa. Funciona. Foi. Os 5 exércitos se juntaram, aparentemente em Jerusalém, marcharam até Gibeon e iniciaram sua ofensiva. Ao identificá-los como amorreus, o autor assinala que essa história compartilha uma parte do capítulo 9, do 1 a 2. Agora a gente vai ver o mapa. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem que trocar a tela. Deixa eu fechar aqui para não compartilhar. Para compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Você segura aí que eu chego lá. Respira. Aqui está o mapa. Vamos lá. Na sua tela aí, você deve estar vendo o mapa. Ok? Vamos ver o que a gente consegue identificar aqui para nos ajudar. Eu acredito que quando a gente olha no mapa, como é um livro histórico, vai nos ajudar a entender a proximidade
do que a Bíblia está falando. Lembra, você está vendo aí Gilgal à sua direita com a bandeirinha, tá? E embaixo dela Jericó. Lembra que quando Israel foi avançar em Jericó, logo depois que Israel atravessa o Rio Jordão, onde é o Rio Jordão? Essa linha azul, um pouco antes de Gilgal, é o Rio Jordão. O que Israel fez? Ele acampou em Gilgal. Vou passar aqui, você vai ver, ó. Um lugar perto de Jericó, onde os israelitas estabeleceram seu primeiro acampamento depois de atravessar o Jordão. Eles ficavam ali. Iam, avançavam, tomaram Jericó, avançaram, tomaram Ai, voltavam para Gilgal e continuavam seu acampamento ali. Vamos seguir. Você vê aqui, Jerusalém. O rei dessa cidade aí, Jerusalém, esse rei chamado Adonisedeque, é o que vai chamar os outros a se unir a ele, a lutar contra Israel. Lá na sua Bíblia, versículo 3 do capítulo 10, a gente tem o nome dos lugares. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebrom. Cá embaixo da sua tela, você vai descendo, tem escrito aqui, Hebrom, uma cidade onde viveu Abraão e o local do sepultamento dos patriarcas. Olha por que Hebrom era importante. Hebrom fez uma aliança. Hebrom é citado desde o Gênesis. Nessa cidade aí, nesse lugar, Abraão viveu e os patriarcas foram enterrados. Quem são os patriarcas? Abraão e Sara. Eles foram enterrados aí, tá? Essa cidade existe até hoje. O que se entende por túmulo parece que, né, se estiver correto, eles sabem exatamente onde é o túmulo, não sei se a informação é 100% correta, mas eles dizem que é. Existe hoje o local, foi descoberto, está lá guardado, só que judeus e cristãos não podem entrar, porque é tomado pelos muçulmanos. Lá está protegido pelos muçulmanos. Então vamos lá, Hebrom, volta lá na sua Bíblia, vamos ler. Apirã, rei de Jarmute. Vamos ver se a gente acha Jarmute. Olha lá, mais em cima, você vai achar Jarmute, uma cidade que fazia parte da coligação cananeia contra Josué, que é o que a gente está falando. A Jafia, rei de Laques, cadê Laques? Cá embaixo. Uma cidade no sopé oeste de Judá. O rei Amazias foi assassinado lá. Essas cidades, elas vão entrar depois no decorrer da Bíblia. Eles vão fazer parte de histórias dos reis, vai aparecer em Crônicas, vai aparecer em Samuel, e dali por diante vai ser citado. Por quê? Porque Israel vai tomar esse lugar. Então, histórias, coisas vão acontecer nesses lugares, tá? Segue aí, Laques. E Adebi, rei de Eglon. Vamos achar Eglon. Mais embaixo. Passa a mãozinha aqui, ó. Uma aldeia nas colinas ocidentais de Judá, perto de Laques, que foi conquistada por Josué. Então, você vê que o cabrinha aqui, ó, o rei de Jerusalém, ele juntou esse povo aqui para poder atacar quem? Hebrom. Por quê? Porque tinha feito aliança com. Takai Bono, Tokai Gilgal. Atacar. Gilgal. Atacar Gibeon. Eles queriam atacar porque Gibeon tinha feito uma aliança. Vamos ver se a gente acha Gibeon aqui, gente. Tem algum lugar? Gibel não é Gilgal, não? Não, Gibeon é Gibeon. Eglon. Deixa eu ver se eu abaixar o mapa. Se a gente consegue. Se aumentar, você vai. Ali, Gibeão. Vai pra cima de Jerusalém. Desce, vai lá, Aí, Gibeão. ó, Gibeon. Gibeon, uma cidade perto de Jerusalém ao norte. Os gibeonitas enganaram Josué a negociar a paz antes que ele pudesse tomar sua cidade. Então, o problema é esse, tá? Lembra que a gente gosta de fazer a cena para a gente conseguir entender? Faz a cena na sua mente aí.
Gibeão foi, inventou aquela história toda, fez aliança com Josué com medo de ser exterminado. Com essa aliança, eles conseguiram, o que se entende, se você faz uma aliança, um ajuda o outro. O cara lá de Jerusalém, o rei, quando soube disso, que Gibeon tinha feito um pacto com o pessoal aqui que estava acampado em Gilgal, ele resolveu fazer aliança com aqueles que a gente viu embaixo, para poder atacar Gibeon. Por quê? Porque Gibeon era uma rota. Olha aqui, ó. Ó o laranjinha. Era uma rota, era um caminho, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Acho que dá. Layout dessas cores. Ah lá, vamos ver, ó. Esse laranja aí é a rota de Josué e os israelitas de Gilgal até Gibeon. Gibeão, português, Gibeão. Aí o laranjinha. O verde, deixa eu puxar. Verde aí. Tentar diminuir um pouco para a gente poder enxergar. Aí. É rei Oão de Gezer até Laques. A gente leu que o rei tem um tal de rei chamado Oão aí que também estava participando dessa aliança. O que é um rosa mais escuro? Josué e os israelitas de Gibeão até Debir. E aqui, lembra que eu falei sobre cananeus, heveus, jebuseus? Nesse mapa, vamos ver se a gente consegue aumentar para vocês verem. Espero que vocês consigam ver. Nesse layout que você está vendo aí, tem assim, ó, território habitado pelos heveus, território habitado pelos perizitas, jebusitas, cananitas, amoritas e hititas. São os hebeus, jebuseus, cananeus, amorreus, heveus. Quando a gente aumenta aqui, ou quando a gente... Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. A gente vai precisar mover. Se você estiver vendo no celular, você vai precisar talvez mover no seu celular também para você enxergar. Eu não sei como funciona no celular, tá, gente? Você tá vendo aí esse rosa maior aí, ó? Escrito mais claro. Cananeus. Esse povo, que eram os cananeus, eles viviam nessa área rosa. E você tá vendo aqui, Azeca, Libna, Jarmute, são cidades, tá? Os cananeus viviam aqui, mas eles não viviam só nessa cidade, viviam toda essa área. Um pouquinho mais em cima, à sua direita, você vai ver escrito Jebuseus, que viviam ali e tá pegando um pouco aqui da área dos cananeus, até um pouco de Jerusalém. Se a gente subir mais um pouco, você vai ver aqui, ó, os ferezeus. E aqui eu vou ter que aumentar mais um pouco para a gente conseguir ler o outro. Vai dar certo, a gente vai orando aí para dar certo. Cadê o nome, gente? Aqui, mano, eu quero ver o nome do povo que não tá aparecendo. Ver se vai aparecer. Um tempinho. Vamos ver. Não tá aparecendo o nome. Vou subir mais, vou subir mais. Ver se aparece. Os heveus. Agora eu vou diminuir. Ó. Acima de Betel, então os heveus pegavam uma área muito grande, ó. Você tá vendo aí no na sua tela. Gibeão para cima, vai subindo, 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 viviam os heveus. Deixa eu descer mais para a gente ver o pessoal de baixo. Vamos ver se a gente consegue. Tá orando que vai dar certo. Ô, glória. Vai dando os glória aí que vai funcionar. Embaixo dos cananeus, nós estamos vendo os hititas. A gente tem Hebron, tem Debir, Eglon e Maquedá. Do lado dos hititas, a gente vê quem? Os amorreus. Ó, que pega aqui, beirando o Mar de Sal, que seria o Mar Morto, que a gente chama de Mar Morto hoje. Então, o que a gente consegue entender com esse mapa aqui? Que os povos que o Senhor prometeu a Moisés, prometeu ao povo, eu vou dar a terra onde habitam os cananeus, os jebuseus. Então, a terra, eles habitavam ali. E habitando ali, existiam
os locais, vamos chamar de cidades ou aldeias que as pessoas viviam, tá? Isso nos ajuda a ter uma ideia melhor, mais ampla do que quando a gente lê aquele monte de nome que termina com eu, tudo com eu, e a gente fica, nossa, para que que eu estou sabendo disso? É importante a gente ter esse entendimento, porque isso a gente vai ver depois ocorrer em toda a Bíblia. Vamos voltar aqui para o que a gente estava vendo. Deixa eu fechar aqui. E voltar para nossas anotações. Glória a Deus, está funcionando. Vai lá. Aí. Deus é bom. Tá louvando aí. Vamos lá. Damos glória que funciona. Então, eu mostrei o mapa para vocês. Até anotei aqui, ver o mapa. Segue aí. Destruição de 5 exércitos. Essa destruição vai acontecer do versículo 6 até o versículo 15 desse capítulo 10. O que que esse capítulo 10 mostrou para gente? Primeiro, onde eles estavam, quem eles eram, a importância, quais foram os povos que se uniram para destruir Israel. Do versículo 6 em diante, vai para sua Bíblia e diz assim: ó, os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué, no acampamento de Gilgal. Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos. Lembra que eu falei que Israel ficava, avançava, voltava, ficava no acampamento? Até o momento é assim que está funcionando. Vai ficar sempre assim? Não, vai mudar. Mas por enquanto está assim. Os gibeonitas, ao saberem que os 5 reis se uniram, ele manda logo uma mensagem para Josué e diz assim: olha, nós somos seus servos, vem nos ajudar. Existe uma aliança entre nós. Ele pede socorro. Fala aqui, versículo 6: não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que viviam nas montanhas se uniram contra nós. Então eles enviam a mensagem de imediato, tá? Quando eles falam que são servos, eles estão dizendo que eles estão voltando para aquele acordo que eles fizeram lá no capítulo 9. Lembra? Agora vocês vão ter que carregar madeira, cortar madeira e carregar madeira e água para o templo do meu Deus. E eles aceitaram, aquilo foi uma aliança. Quando era feita uma aliança, não podia ser quebrada. A gente falou sobre isso no capítulo passado. No dia de hoje, como que isso funciona no dia de hoje? Hoje, nós que estamos unidos a Cristo, lembra que Jesus fala assim: vem, é uma nova aliança, o que estou fazendo lá na ceia, ele fala, é uma nova aliança, é um novo pacto, estou derramando meu sangue, é uma aliança nova. Todos que têm essa aliança com Cristo estão debaixo dessa proteção, desse socorro que nós podemos pedir e devemos pedir ao nosso Senhor. E ao mesmo tempo, nós também podemos e devemos pedir aos nossos irmãos que estão nessa mesma aliança. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 10. Marca aí na sua Bíblia Josué, ou talvez você não precise marcar, né? Já está craque em achar, não é difícil. E a gente vai voltar para Josué 10. 1 Coríntios 10. Novo Testamento, carta do nosso amado Paulo. Logo depois de Romanos, você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e vai achar 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 16 e 17. 16 e 17. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Por isso que eu citei a ceia do Senhor. Nós somos um só corpo. Então nós devemos estar participando de uma comunidade onde nós temos pessoas que nos acompanham em oração, pessoas que nós podemos confiar. Devemos pedir socorro, pedir oração. Às vezes a gente não precisa nem desenhar o problema, ou às vezes precisa, mas às vezes não. É melhor a gente pedir
ajuda, apoio, aqueles que professam a mesma fé, confessam a mesma fé, creem no mesmo Deus. Por quê? Essas pessoas vão jejuar, vão orar, nós estaremos na mesma aliança. Essa aliança que nós fazemos através do corpo de Cristo, na ceia do Senhor, todas as vezes que nós participamos da ceia, nós renovamos essa aliança. Isso nos traz à memória que todos nós estamos participando do mesmo pacto, da mesma unidade. 1 Coríntios 10, agora vai capítulo 11, versículo 25. É logo o seguinte aí. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Foi o que eu acabei de falar. É uma nova aliança que o Senhor fez. Hoje, como que a gente faz para pedir socorro, para ter certeza que estamos ligados nessa aliança? Primeiro em Jesus. Ele fez essa aliança. E todos aqueles que estão em Jesus, que estão servindo a Cristo, são nossos irmãos. É um só corpo, onde Cristo é o cabeça. E é ali que nós temos liberdade e devemos procurar ajuda. E aonde também nós devemos disponibilizar ajuda, servir, ajudar o irmão, tá? Essa é a intenção. Essa é a forma que nós devemos proceder. Ser pessoas de confiança, pessoas que se preocupam com o próximo, pessoas que estão disponíveis e para que também na hora que a gente precisa, a gente poder e saber aonde procurar, que é dentro do corpo de Cristo. Amém? Segue lá, volta para Josué 10. Volta para o seu Antigo Testamento. Josué 10, versículo 8. Diz assim: E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Diferentemente das outras situações, agora o Senhor já fala logo. Você está mantendo a sua aliança. Vocês erraram ali porque não me pediram orientação no capítulo 9. Mas não piorou o erro. Porque lembra que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não? Vocês disseram sim para uma aliança, para um acordo e mantiveram esse acordo. Então eu, o Senhor, estou dizendo: olha, não tenha medo, porque vocês são aqueles que estão mantendo o acordo que vocês fizeram. Eu vou entregar os reis nas mãos de vocês. O que vai acontecer aqui? Segue. 9. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor dá a ordem. Josué junta o exército, caminha por uma noite inteira e pega o exército inimigo de surpresa. Quando chega nesse pedaço aqui desse capítulo, a gente vai perceber que é como se o capítulo, essa história encerrasse. Se a gente ler com um pouco mais de atenção, encerra aqui o capítulo, essa parte onde diz que eles venceram, do capítulo 10 aqui, encerra aqui, ó, versículo 8. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. A sensação que a gente tem é que o Senhor os fez confusão e Israel venceu. Esse pedaço aqui, de vencer esses 5 reis, já podia terminar aqui. Mas o que vai acontecer? Daqui para frente, o autor ele vai explicar como o Senhor fez essa confusão. Sabe quando a gente fala assim, ah, nossa, eu tive um trabalho para chegar em tal lugar, mas consegui chegar. Ok. Aí depois você começa a dizer, foi o seguinte, eu tive que apanhar um ônibus, eu tive que apanhar um táxi, eu peguei meu carro, o pneu furou, e aí você começa a contar a história, até chegar no lugar.
foi isso que o autor fez. Ele diz assim: o Senhor os pôs em confusão e deu a vitória a Israel. Podia encerrar aqui. No versículo 11 em diante, agora o autor vai dizer que confusão foi essa que Deus fez. O que foi que Deus fez, afinal de contas? Segue aí na sua Bíblia. Versículo 11. Enquanto fugiram de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Então, o que a gente entende aqui? Os israelitas estavam lutando, sim. A gente viu que eles caminharam uma noite inteira e pegaram eles de surpresa. Mataram a espada. Mas o autor afirma para a gente, Josué diz para a gente o quê? Que as pedras que choveram do céu de granizo, de fogo lá, matou mais gente do que os soldados. Tá? Onde que aconteceu isso aqui? Em Bet-Horon para Azeca. Vamos ver se a gente acha aqui no mapa? Eu tinha achado. Vamos tentar ver aqui aonde foi que choveu as pedras, né, de granizo. Mapa aqui de novo. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha aqui. Deixa eu diminuir para a gente ver o nome dos lugares. Ver se a gente acha. Aqui, ó. A Zeca, você tá vendo aí, ó. Na sua Bíblia. E os mataram por todo o caminho, até a Zeca e Maquedá. Essa área aqui, ó, até Maquedá embaixo. Então, choveu granizo, né? Foi o que a gente viu aqui? O Senhor os lançou em confusão diante de Israel. Os israelitas perseguiram da subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiram de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo. De fogo não, foi granizo. Bet-Horon para Azeca. Aqui, ó. Alto Bet-Horon, mais em cima. Você deve estar vendo na tela do seu celular ou computador aí, na sua tela. Descendo, você vai ver a lista rosa e vai achar a Zeca. Foi nessa área aqui, ó, que choveu granizo para matar o povo. Que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao céu na presença de Israel. Eu estou no versículo 12. Sol, pare sobre Gibeon. Vamos achar Gibeon. Vê se a gente acha aqui, gente. Me ajuda aí. Vem aqui, amor. Me ajuda a achar. Gibeon. Deixa eu descer, descer, descer. Sumiu. Gibeon. Aqui. Aumenta. Aí, tive que aumentar. É porque quando se diminui, ela some. Ele some, né? Só deixa só as principais, né? Uhum. Vamos lá. Sol pare sobre Gibeon. Então, quando Josué orou ao Senhor e deu uma ordem e falou: Sol pare sobre Gibeon, foi sobre essa cidade aí. E você, ó Lua, pare sobre o vale de Aijalon. Olha Aijalon aí bem à sua esquerda, no vale localizado nessa aldeia, né? Uma aldeia ao noroeste de Jerusalém atribuída à tribo de Dan. Depois vai ser uma aldeia que vai pertencer à tribo de Dan, lá na frente. Então, de um lado era o sol, Gibeon ou Gibeão, né? Na minha Bíblia está Gibeon, mas aqui na tela está Gibeão. São traduções. E à sua esquerda está Aijalon. Então, de um lado era o sol, do outro era a lua. O sol parou e a lua se deteve. Versículo 13. Até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. Então, exatamente nessa área aí onde a gente vê o milagre. Onde o milagre aconteceu do dia ser muito mais longo do que o normal. Vamos voltar lá para nossas anotações. Aqui.
No caminho de Gibeon, o Senhor exortou a Josué que não temesse os reis, porque ele já lhe tinha entregado toda a colisão. O que que é colisão? Toda a união desses 5 reis. Para realizar o ataque surpresa, os israelitas tiveram de marchar 40 quilômetros. Gente, nessa escuridão, 40 quilômetros, subir 1.200 metros. E quando o dia estava iniciando, eles entraram na batalha. Por isso que quando a gente lê ali, a gente lê o quê? A chuva de granizo matou mais do que a espada, porque a espada estava funcionando ali, eles estavam lutando. Então eles chegaram de surpresa. O que que ajudou eles a acharem ali? Porque eles já tinham passado por esse caminho lá no capítulo 9, tá? Esse tipo de coisa de reis se juntarem para poder defender ou atacar era muito comum no Antigo Testamento. Tendo resumido a perseguição, o narrador retrocede 2 vezes para explicar como Deus lutou por Israel naquela ocasião. Primeiro ele fala sobre a chuva de granizo e depois ele fala sobre o sol que parou e a lua, né? O sol e a lua. Tem muita gente que quando lê isso aqui, muitos estudiosos começam a falar assim, mas o sol não pode parar e a lua não pode parar. Isso é impossível, não tem como funcionar. Como quem consegue fazer uma coisa dessa, mesmo que fosse Deus, ia dar um colapso na Terra ou que fosse, porque quem gira, né? Porque fala que a Terra gira no seu eixo, a Lua e o Sol estão parados, então a Terra é que gira. Mas, gente, ninguém fala quando o Sol nasce. Ah, o Sol nasceu, o Sol nasce? O Sol não nasce. Então, essas palavras é do ponto de vista de Josué. O cara tá lá no meio da guerra e ele olhou para o sol e olhou para a lua. Lembra que era início do dia? Eles avançaram durante toda a noite. No início do dia, acontece vezes que quando tá iniciando o dia, a gente consegue ainda ver a lua, mesmo com o dia clareando. E é o que estava acontecendo. Ele conseguiu ver tanto o sol quanto a lua. Aí muitos falam assim: ah, porque Josué não poderia ter dito para o sol parar ou para a lua parar, porque não são eles que se movimentam. Mas ele estava naquela posição como nós hoje falamos, que o dia nasceu, né? O dia não nasce. O sol nasceu, o sol se pôs. A lua nasceu, a lua se pôs. A gente ainda usa isso até hoje. Então, se a gente for pela ciência, porque eles querem explicar, a coisa foi pior do que a gente pensa. Porque se a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Então, na realidade, a Terra não parou, mas ela girou bem devagar. Segundo os estudiosos, esse dia pode ter durado 36 horas, ao invés de 24. Porque se anoitecesse, ia ficar mais complicado para Josué lutar. E ele ora ao Senhor. Olha aqui. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Então ele ora ao Senhor e dá a ordem. Segue aí na sua Bíblia. O, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Versículo 14. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. O Senhor lutava por Israel. O Senhor disse que faria e fez. Uma coisa mais maravilhosa aqui é que o Senhor fez 2 milagres extraordinários em momentos necessários, mas em nenhum instante ele disse para Josué e para o povo: fica aí sentado aguardando. Ali não era o momento de ficar parado. O Senhor autoriza que eles lutem e junto o Senhor faz milagres e maravilhas que é impossível a gente descrever, né? Josué, quando dá essa ordem, tem uns que falam assim: como que pode Deus dar uma ordem? Um homem dá uma ordem para Deus, né? Na realidade, não é que Josué deu uma ordem para Deus, porque a gente sabe que Deus não vai obedecer a ordem de ninguém. Mas ele exclama. Então o autor fala assim: isso nunca aconteceu antes.
naquela hora. E o mais importante disso, sabe o que que é também? É que quando se cita lua e sol, está se citando deuses da época. Aqueles povos, eles veneravam tanto o sol quanto a lua. Isso era muito normal, muito comum. Quando Josué exclama em alta voz, quando ele fala que ele exclama, é porque ele gritou, tá? Ele fala: sol se detém, lua se detém, cada um no seu lugar. Quando ele dá essa ordem e o dia fica mais longo do que o normal, mostra para os inimigos que lua e sol não são deuses, que eles tinham que obedecer a uma ordem do Deus que estava lutando a favor de Israel, o único Deus. Mostrava que, além de poder que Deus tem de dar a vitória, ele comanda a natureza. A natureza não é para ser venerada. Quando a gente estudou em Êxodo as pragas, a gente viu que cada praga que foi lançada, o Senhor estava mostrando que aquilo não eram deuses. Cada praga eram deuses que o povo do Egito venerava. Por exemplo, quando houve que ficou tudo escuro, a noite era tão densa que em Êxodo diz que praticamente se podia tocar. Por quê? Porque o sol era um deus. Então, quando Deus disse que não ia ter claridade, não ia ter claridade, não ia brilhar. Quando houve a praga das moscas, as moscas eram um deus que eles veneravam, moscas eram um deus, infelizmente, mas ainda tem isso hoje. Ah, o relato adverte que provavelmente não veremos milagres semelhantes. Por quê? Ele fala aqui, ó, no versículo 14: nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. O autor diz aqui: provavelmente não veremos milagres como esse. A intervenção divina acontece a favor do seu povo ainda nos dias de hoje. Milagres e maravilhas nós sabemos que nosso Deus faz. Mas que tipo de milagre hoje a gente pode pedir para que a missão do Senhor avance? O Senhor tinha uma missão ali, tinha uma ordem. Vamos avançar, porque tem que tomar todo esse território, porque eu prometi a Abraão, porque esse povo não vai se arrepender dos seus pecados, porque quem se arrependesse podia se unir, lembra? Raabe e agora Gibeon. Quem se arrepender pode se unir a esse povo. Quem entrar na presença do Senhor em arrependimento dos seus pecados pode se unir. Que tipo de milagre hoje nós podemos pedir para que o Senhor avance a missão dele do Evangelho, como foi pregado ontem? Devemos dar ordem a Deus tal como fez Josué? Na realidade, Josué não deu ordem, ele fez uma oração. E eu creio aqui que Josué ele lançou palavra, porque Deus estava com ele, então ele deu uma palavra profética, ele falou com autoridade que o Senhor havia dado a ele. Sol e lua parem. E foi assim que aconteceu. Esse aspecto inacreditável é possível acontecer hoje. Nós temos relatos e podemos viver isso todos os dias. Às vezes a gente se pergunta assim: como é que pode? Não tenho visto tantos milagres. Mas se a gente observar os milagres que acontecem na Bíblia, nosso Deus não fica jogando milagres assim avulso. Vou fazer um milagre agora, um milagre hoje. Porque na realidade o milagre acontece sempre. Se a gente olhar o universo controlado do jeito que é, a ciência diz que qualquer coisa ali que sair do equilíbrio dá um colapso que destrói tudo. Existe chamado uma linha fina do universo. Se sair dessa linha fina, colapsa tudo. Dá ruim. E o nosso Deus controla isso nessa linha perfeita. Todos os dias existem milagres. Existem milagres que a gente não vê, existem milagres que nós vemos, que nós presenciamos, e existem milagres que nós ouvimos. Eu já ouvi gente perguntar sobre esse livro aqui de Jazar. No versículo 13, o finalzinho fala assim, ó: como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Esse livro de Jazar
Se você digitar na internet, procurar, vai aparecer. É ele? Não. Esse livro de Jazar foi perdido na história. A gente vai ver que vai acontecer vários avanços militares, acontecem Reis, Crônicas, Samuel. E esses livros, como outros, você vai ver na Bíblia escrito livro de Jazar e outros nomes, vão se perder. Esses livros eram provavelmente livros poéticos, que conta lamento de Davi por Saul e Jônatas, quando Davi recebe a notícia que Saul morreu e que Jônatas morreu, existe um lamento, um choro, uma dor. E a Bíblia diz que esse lamento estava escrito no livro de Jazar, é como se fosse um livro poético, um livro onde constava algumas coisas. Não se encontrou. Então, se por acaso alguém quiser te vender ele está te enganando, porque esse livro não existe mais, tá? Mas se você digitar na internet, você vai achar, por incrível que pareça. Portanto, é possível que tenha sido uma antiga coleção de poemas sobre guerras de Israel. Se o milagre parecia inacreditável na antiguidade, imagina hoje. O que foi que aconteceu? A rota da Terra desacelerou. Uma vez que isso é cientificamente impossível, buscaram-se outras explicações, como uma refração anormal da luz durante o pôr do sol, mas isso dificilmente se harmoniza com o capítulo 10, versículo 13. Muitos vão dizer que houve um eclipse, que foi nuvem que foi na frente e etc. Milagre se explica? Não se explica, só se aceita. O nosso Deus que criou tudo, ele é capaz de fazer, tá? A missão de Deus ela faz ser completa com essa chuva de granizo e com esse milagre do sol e da lua. Quando a gente encerra aqui no versículo 15, então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Aí dá a sensação aqui, sim. Ok, terminou tudo isso, voltou para Gilgal. Mas o que aconteceu com os reis? E daqui para frente, como vai ser? A gente vai ver isso na semana que vem, do versículo 16 em diante. A minha Bíblia tem um título assim: Os 5 reis amorreus são mortos. Porque o Senhor havia dado uma ordem que tinha que destruir. Josué vai fazer a mesma coisa que fez com o rei de Jericó e com o rei de Ai. Agora, o que a gente precisa fazer nos dias de hoje? Continuar lutando, ainda que seja necessário um milagre vindo de Deus. Eu creio e penso que milagre já é extraordinário. O Senhor, ele pode usar a estratégia humana, ele pode usar a estratégia louca, como ele fez com Jericó, mandar ficar rodando em volta. Ele pode usar um erro que nós cometemos, um pecado, um deslize, uma falta de alguma coisa, para ver como nós vamos agir e nós aprendemos com esse erro, como aconteceu com Ai, com arrependimento. Deus pode juntar todas as coisas e ainda inserir um milagre nessa situação, ele pode fazer. Mas o mais importante de tudo isso é a gente entender que precisamos andar em confiança e em obediência. Confiar e obedecer. As duas coisas precisam andar juntas. Muitas vezes a gente ainda não confia 100%, mas a gente obedece. Mas se a gente confiar 100%, consequentemente nós vamos obedecer. É impossível confiar completamente e não obedecer. Então é necessário que as duas coisas caminhem juntos. Nós precisamos disso. Porque quem não confia no Senhor, quem não obedece ao Senhor, não vai conseguir avançar na missão que o Senhor nos confiou. O Senhor confiou a você uma missão. O Senhor confiou a você um propósito. Pode ser cuidar da sua família. Todos nós somos chamados a pregar o evangelho a todos. É tempo de pregar porque os dias estão terminando, Jesus está voltando. Mas além dessa missão, você pode ter um chamado e deve ter para pregar para sua família, cuidar da sua casa, amar o seu vizinho, ter amor com aquele que te odeia, perdoar aquele que tem te ofendido tantas vezes. E com isso nós vamos correr muitos riscos às vezes, de ser envergonhado,
de enfrentar oposição, de ter que encarar situações difíceis, mas nós devemos entender que o Senhor não perdeu o controle. Devemos ter a esperança de que na hora que nós precisarmos ser surpreendidos por um milagre, o Senhor vai fazer. Ele é o Deus que completa a sua obra. A palavra de Deus diz que a palavra dele, ela nunca volta vazia. O que que acontece? Ela é algo que é lançado e que ela faz o que tem que fazer. Ela cumpre o que foi determinado e volta para ele com a sua missão completa. A palavra de Deus, ela não encerrará vazia na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Abraão, seja bem-vindo. Glória a Deus. Eu tenho um vídeo, que horas são? 10h05. Mas ele tá em inglês. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que vocês consigam ouvir. Se eu trocar aqui o fone de lugar. Só um minuto. Vocês vão precisar provavelmente mover a tela do seu celular para que você consiga acompanhar, tá? Porque da última vez que eu coloquei, alguns não conseguiram, porque provavelmente não moveu a tela do seu celular e a tela pode ter ficado preta. O vídeo que eu vou mostrar, a narração está em inglês, eu espero que você mesmo assim consiga ouvir. Ele fala sobre Hebron, e nós falamos sobre Hebron aqui, mostramos no mapa, e falamos que é desde Gênesis e que está incluído lá, está enterrado os patriarcas, né? Eu vou tentar aqui, tem um pouquinho de paciência se você ainda quiser assistir, caso você não possa esperar, não tem problema. Acho que vocês não vão ouvir. Ui. Hebron is one of the holiest and most influential. Vai lá no quarto da Ana e vê com ela lá se ela vai conseguir ver. Por favor, amor. Ver e ouvir, né? É. Cadê o zoom? Vou compartilhar. Achei. Vamos lá, vou compartilhar aqui essa tela. Aumentei. Hebron is one of the holiest and most influential places on earth. Although this fact is lost on most visitors to the land of the Bible. Tá. Hebron was a city of the Canaanite people in the time of Abraham. As Abraham moved south from Shechem, where he had received God's promise to give the land to his offspring, he lived in Hebron. It was here that his wife Sarah would die, and here that Abraham would purchase a field with a cave as a burial place for his family. She was the first to be buried in the cave of Machpelah, but she wouldn't be the last. Abraham, Isaac, and Jacob all spent time living in Hebron, and each of them, at the end of their lives, would be buried in the cave of Machpelah, along with their wives. The tomb of the patriarchs is one of the holiest sites in the world, bearing significance for Jews, Christians, and Muslims alike, all who trace a part of their spiritual heritage to Abraham, which makes this intensely shared and well-guarded place. The Jewish people have access to a portion of the interior, where they have a synagogue. They can pray and observe memorials representing their ancestors. Moving into the Muslim side reveals a mosque where Muslims come to pray and pay homage to the same people. The entrance to the actual cave of Machpelah, where the bodies of the patriarchs were buried, lies within the mosque, although it is not accessible to visitors.
The structure that sits atop the cave of Machpelah was built by Herod the Great, who was the client king for the Roman Empire just before Jesus' birth. This structure is still standing 20 centuries later and is still in use. It became a great point of pilgrimage after this. It's been converted to whatever religious persuasion the conquering armies have held since then, making it at first a Jewish holy place until the Byzantines made it a church. The Arabs made it a mosque. The Crusaders made it a church again, until the Mamluks again made it a mosque. For 700 years, Jewish people were not allowed past the seventh step to pray, till 1967, when the Israeli military took control of it. When the spies were sent from the desert into the land under Moses' leadership, they came to this very spot in Hebron, to the valley of Eshcol, where their ancestors were buried. It was from here that they cut a cluster of grapes and carried them back, showing the land was indeed the land of milk and honey. Joshua defeated Hebron. The children of Israel entered the land. Josué 10. It would be awarded to Caleb, one of the two spies that were not afraid to take the land as God had promised. It would become one of the cities of refuge, where a person could flee if they had caused an accidental death. After the death of King Saul, David would be anointed king of Israel in Hebron. He would reign as Israel's king from Hebron for 7.5 years before moving the capital to Jerusalem. The tombs of David's father, Jesse, and Ruth are still visited today in Hebron. Ruth's story is told in the book of Ruth. She was David's great-grandmother. Today, Hebron is a large Palestinian city, one that holds within it significant biblical and archaeological history, and captures the spiritual imagination of billions of people worldwide. Amém? O que nós vimos aí o que nós vimos aí foi a imagem da cidade de Hebron nos dias de hoje. É uma grande cidade da Palestina. E vimos que ela é citada desde Gênesis. Ali estão enterrados os patriarcas. Ali está enterrado Jessé, o pai de Davi. E é importante a gente ver como a Bíblia ela é precisa em muitas coisas. Outras a gente não vai ter informação, mas alguns lugares existem. Hoje, Hebron é uma cidade imensa. Então, é algo que a gente deve procurar saber, aprender, e isso fortalece mais ainda a nossa fé. Convidar, assim, eu não conheço nenhuma outra religião que consiga mostrar tão perfeitamente alguns lugares. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui chamar você para orar. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Caso você tenha alguma pergunta, você tenha dúvida, você que estiver no grupo, você pode colocar lá algum comentário ou fazer alguma pergunta, a gente vai responder. Se você que está assistindo depois, já no canal do YouTube, você também pode colocar e a gente vai procurar responder, tá bom? Vamos orar? Senhor, nessa noite nós agradecemos o teu nome, agradecemos porque a tua palavra é tão precisa e que ainda que a ciência não consiga explicar, e louvado seja o teu nome, porque ela não consegue, porque o dia que ela conseguir, Senhor, o Senhor deixaria de ser Deus. E o Senhor nunca deixará de ser Deus, ser o Deus único, poderoso e verdadeiro sobre nossas vidas. Senhor, fortalece-nos. Que essa semana, Senhor, continuemos firmes em obediência, Senhor, crendo, confiando em Ti, porque o Senhor é Deus, obedecendo a Tua palavra. Pai, o Senhor tem feito milagres no nosso meio e nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos certeza que a sua palavra ela é viva e eficaz e é certeira para o coração de todos nós. Nessa noite nós te agradecemos por cada vida
e te louvamos, Senhor, pelos teus milagres, no nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer que o Abraão seja bem-vindo em nome de Jesus. A Ana, o Anderson, a diaconisa Célia, a Débora, seja bem-vinda, glória a Deus. Temos um iPhone aqui, eu acho que é do nosso querido Eterson. Irmão Eterson, eu acho que é ele. O Márcio e a missionária Tereza, presbítero Dionis. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Até segunda-feira, se o Senhor nos permitir, no mesmo horário. Amém? A oração pelo Abraão. Amém? Vamos orar? Senhor, nesta noite nós entregamos a vida do Abraão em tuas mãos. Amigo, Senhor da Débora, o Senhor é Deus de milagres. Milagres, Senhor. Nós clamamos a Ti, entra com milagre na vida do Abraão. Com milagre agora, Senhor. Um milagre que a ciência não explica, um milagre que ninguém vai conseguir justificar, mas vai estar ali para todos verem. Senhor, glorifica teu nome na vida do teu filho nessa noite. No nome de Jesus, nós já te agradecemos por este milagre e te louvamos, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Até segunda-feira que vem, em nome de Jesus. Amém. Amém.